Shalom, queridos. Como é que foram no capítulo 22 de Provérbios? Tudo entendido? Então, glória a Deus. Se não entendeu, já sabe, me procura. Que Deus vai me ajudar, que eu vou conseguir trazer as explicações necessárias. Hoje, capítulo 23 de Provérbios. Agradecidos a Deus pela sua misericórdia, vamos começar. Nesse capítulo, continuamos analisando o que classificamos como os ditos dos sábios. Este capítulo tem uma estrutura muito interessante. Na leitura inicial, o destaque tinha ficado sobre a maneira como o autor repudia os excessos, principalmente do álcool. Porém, li mais algumas vezes e percebi algo muito interessante. Este capítulo pode se dividir entre os nãos e os sims do sábio. Os nãos e os sims do sábio é algo que podemos observar aqui. Vejamos apenas, por exemplo, os seguintes versículos. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Tá vendo você? Eu já falei tanto disso também, é assim. Chego numa parte, logo eu vou querer falar o provérbio todo, mas eu chego em um versículo, que é aquele que eu comento muito, eu paro ali, como aconteceu no versículo 22, no capítulo 22. Chegou no versículo 6, pronto, eu fiquei parado ali e deixei as outras coisas sem comentar. Agora já encontro esse aqui que eu também não posso deixar de relembrar. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Queridos, isso é tremendo. Meu Deus, como eu gosto de falar disso. Porque eu sou um exemplo disso. Uma mulher condenada à morte. Eu não teria condição de viver mais do que 20 anos. Eu não produzia, minha tireoide não produzia hormônios o suficiente para sustentar o meu corpo, para eu estar saudável. Era pressão alta, com 15 anos minha pressão já estava uma pressão de idoso. Gente, pelo amor de Deus, eu não posso parar de falar isso, não. Então, eu era uma pessoa, desde a minha adolescência, sem saber o que era que eu tinha. No meu tempo não era como agora, nós não tínhamos o conhecimento, a ciência não estava nesse nível. Então, ninguém sabia o que era. A minha tireoide pela metade, queridos. Vocês sabem a importância de um hormônio produzido pela tireoide? Pois eu vivi até os 63 anos sem esse hormônio na quantidade total. Só aos 63 anos eu comecei a tomar hormônio. E esse tempo todo foi porque Deus me deu o controle do apetite. Eu ia selecionando as coisas que iam fazendo mal, que eu me sentia o estômago pesado, porque se eu não tinha os hormônios, tudo estava descontrolado, tudo descompensado. Então eu ia selecionando, Deus me deu sabedoria, eu fui selecionando. Aí um alimento ficava parecendo que não saía mais do estômago, aquele peso, aquela coisa, aí eu já não queria aquele alimento. Foi assim desse jeito. Sem eu saber, sem ter instrução, não ser, o Espírito Santo me direcionando para deixar o alimento que está fazendo mal. Fui deixando. Todo alimento que fazia mal, eu fui deixando. Quando eu cheguei aos 30 anos, Deus me enviou para minha casa uma coleção e falava tudo sobre a saúde no natural, sobre alimento natural. Eu imediatamente abandonei tudo que era desagradável para meu corpo, que não me dava bem, e fiquei numa dieta rigorosa. Estou com 42 anos. Não sei fazer os cálculos agora rapidinho, não, mas eu comecei com 30. Eu comecei com 30. Estou com 75, 45 anos nessa dieta, sem médico nenhum fazer nada. Fui eu que recebi de Deus a orientação. A gente tem que ter sabedoria. O nosso corpo, a gente sabe as reações dele. A gente sabe como a gente se sente bem quando a gente come uma fruta. Sabe como a gente se sente bem quando come uma salada de verduras. Mas a gente não está apreciando o que é que o corpo está sentindo bem. A gente quer saber o que é que o ídolo chamado estômago quer. É um ídolo para a gente. Então, ele quer o quê? Qual é a oferta que você quer hoje? Uma pizza. Qual é a oferta que você quer hoje, meu ídolo? Ah, hoje eu quero uma calabresa frita com não sei mais o quê. O que você quer hoje, meu ídolo? Ah, hoje eu quero aquele feijão tropeiro, daquele feijão, é o feijão que eu quero. Tropeiro, você está entendendo? Tropeiro.
E assim você vai vivendo uma vida sem sabedoria, o seu corpo fala, cada célula sua fala, ela vai dizendo que está bom para o corpo, que não está. Eu começava a sentir, desde a minha adolescência, que tinha as coisas que não estavam bem. Quando Deus mandou, aí Deus foi me guiando e foi dizendo, você quer mesmo, minha filha, quer viver? Eu não sabia que o mal que eu estava era tão grave, não sabia, só fui saber aos 63 anos. E aí eu fui conversando com o Espírito Santo, eu quero. Ele manda uma coleção de livros. Meu marido comprou para ajudar um colega que vendia, estava vendendo porque tinha sido. Meu marido trabalhava no polo petroquímico e muitas pessoas saíam porque eles perdiam o horário de trabalho, bebiam, faziam farra. Como meu marido, sendo um crente sincero, estava sempre trabalhando, então ficou muito querido. Aqueles que saíam, que a empresa mandava embora, quando encontrava com ele, pedia ajuda. Aí ele estava vendendo coleção sobre isso, sobre naturalismo, alimentação de frutas, verduras, cereais. Aí ele comprou para ajudar. Chegou em casa, nem me anunciou, foi direto, botou na área de serviço, a caixa lá fechada, nunca abriu. Não sei quanto tempo passou ali guardado. Aí chega um dia, belo dia, o Espírito Santo manda eu ir lá na área de serviço, ver o que tinha lá, porque eu não ia nem na área de serviço, pelo fato de andar com meus filhos, levava os filhos para o colégio, eu era motorista do meu filho, meus filhos, era que fazia o transporte deles. Era para o colégio, era para os cursinhos, curso disso, curso daquilo, que sempre a gente dedicou, quis gastar só com a educação deles. A gente não tinha luxo nenhum, só tinha. Nosso apartamento era simples, mesmo meu marido sendo supervisor no polo, mas dedicava tudo à educação e ajudar as pessoas que precisavam. Então, eu era motorista dos meus filhos, subindo e descendo com eles, então não olhava a área de serviço. Eu já tinha minhas irmãs, eu não tinha babá, não tinha nada disso, mas eu tinha minhas irmãs, que Deus me ajudou, que ficaram comigo. Quando saía uma, vinha outra, e aí elas que cuidavam do apartamento. Então, eu não tinha visto a coleção, e elas também não me falaram nada, não deram também atenção, porque não era para dar. Deus queria que eu mesmo tivesse o comando dele para ir naquele lugar para saber que era ele que estava me entregando. Aí eu vi a orientação, fui lá, ver o que tinha. Quando eu cheguei lá, a caixa inteirinha, fechadinha, abri a caixa, era como se tivesse descido dos céus, assim, ó, para minha mão. Naquele dia eu comecei a ler, dentro de uma semana eu já tinha dos livros da coleção lido, que era bastante para mim. Pedi ao meu esposo, que sempre foi amoroso e nunca me deixou faltar nada. Aí pedi, eu quero minha alimentação desse jeito. Ele liberou, só não quis fazer. Aí uma geladeira teve que ser comprada para reservar aquelas coisas, aquelas verduras, aquelas coisas todas, para poder ficar muita coisa comprada logo de vez e ir usando aos poucos. E ele continuou na dieta dele, meus filhos também. Ainda tentei fazer a dieta com os filhos, mas ele não deixou. Mas a minha ele liberou, graças a Deus. E aí, queridos, quando eu cheguei aos 63 anos, cheia de altos e baixos, mesmo com essa dieta rigorosa, a pressão constantemente em 14, nunca descia disso. E eu não sabia, os médicos também se saber. Aí quando chega a idade que eu poderia saber, digamos assim, aos 30 anos, quando eu recebi a dieta natural, do natural, era o tempo que eu já podia saber, porque já tinha avançado a medicina, aos meus 30 anos já tinha avançado, e os médicos iam descobrir. Foi nesse exato momento que eu me desenganei, disse, eu não vou mais para médico nenhum, que desde a minha infância que eu caminho para médico, ninguém resolve nada, eu vou ficar na minha dieta. Deus mandou a dieta, eu recebi a dieta e disse, não quero mais saber de médico. Mesmo assim eu fiz. Mas eles não tinham culpa. A medicina estava atrasada. Não tinha ainda. Quando adiantou que está já liberado os exames que podia descobrir, eu deixei de ir ao médico. E aí fiquei na dieta. A minha felicidade que eu deixei, mas eu fiquei na dieta. Aos 63 anos, o médico disse que eu só estava viva por causa da minha dieta, toda descompensada. Então, a sabedoria, queridos, é observar o que o Espírito Santo ensina. Eu não fiquei sem ir ao médico porque por pouca coisa não, é porque já tinha desde minha adolescência, né, a pré-adolescência, médico o tempo todo e ninguém descobria. Aí eu descobri a palavra que diz que Deus cura toda doença e toda enfermidade. Lendo a Bíblia, Deus me despertou também para isso. Em Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 2. Eu segurei a palavra e fiquei na dieta. Não fui imprudente, dizer assim, Deus cura toda doença e enfermidade, e eu vou viver minha vidinha comendo o que eu quiser, fazendo o que quiser. Não. Eu fiquei na dieta e confiando na palavra.
E aos 63 anos, eu comecei a tomar hormônio. Todos os exames foram feitos e foi detectado. Além de tudo, o problema era mais sério que a gente imagina, porque é uma metade só da tireoide que eu tenho. Então, como é que o hormônio poderia ser a quantidade normal? Não podia. Então, eu tomo o hormônio para poder completar a dose do que falta. Então, a sabedoria, queridos, renuncie essas coisas que estão lhe fazendo mal. Você não está percebendo nada grave, mas é uma azia hoje, é um arrotinho diferente, com aquele, não é, aquele azedume, é uma coisinha assim, tá meio assim pesado. Vai selecionando as coisas que o organismo vai mostrando, que vocês não estão cegos, não. O Espírito Santo está aí para abrir os olhos. Vocês estão vendo algumas reações no corpo e estão passando por cima por causa do Deus estômago. Eu estou aqui em Provérbios, capítulo 23, no versículo 3. Não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas. E aí eu acho que já é o bastante, né? Já falei tanto de comida, hoje, mais uma vez, o capítulo está me dando ousadia para falar. E aí nós vemos, outro versículo, 23, versículo 4. Não te fatigues para enriquecerem e não apliques nisso a sua sabedoria. Para não enriquecer por fatigando, né? Eu estou falando, você pode ser rico assim, como eu já sou, sem fazer esforço, somente pregando a palavra, porque Deus não é injusto, ele diz: demais coisas vos serão acrescentadas. Eu me acho rica, para mim ter uma casa, ter um alimento suficiente, saudável para comer, para mim é a minha riqueza. E o que vem a mais é para ajudar o meu próximo. E acabou a conversa, mais do que isso. Então, graças a Deus, sem ficar me fatigando, não é? Impedindo de cuidar das coisas de Deus. Não. Ele diz: as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, com as suas coisas de Deus, eu tenho que ter o tempo para no domingo, que é o dia especial da gente descansar. Nós não somos sabatistas, é, aderimos ao dia que Jesus ressuscitou para guardar. Não tenho nada contra quem guarda seu sábado, mas eu quero guardar o domingo que Jesus ressuscitou. E eu sei que ele quer um descanso, um dia que eu dei especial para ele, e eu dou, que é o domingo. Então, por que eu dou? Porque eu nunca fiquei me fatigando para chegar no domingo, eu estar fazendo as coisas, porque eu estava a semana toda trabalhando para patrão. Não. Trabalhar para o meu patrão, que é meu marido, dentro de casa, cuidando dos filhos que ele fez em mim. É isso que eu tenho que fazer. Foi isso que Deus mandou. Não me fatiguei, não. Faltou roupa na minha. Vesti a mesma roupa. Todo dia, a mesma roupa. Até que Deus mandou. Ele testa a gente, viu? Tem prova também. Ele diz assim: tem mais coisa acrescento, mas às vezes não é na mesma hora, não. Você passa uns dias, passei uns tempos assim, com aquela roupinha todo dia. E aí o tempo foi passando, Jesus foi mandando roupa. Daqui a pouco, passei uns tempos assim, com o cabelo assim. Aí Jesus mandando arrumação para o cabelo. E assim, 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 Deus não falha. Ele diz que acrescenta as demais coisas, demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, não tive correria para ter riqueza. E hoje eu me considero uma pessoa rica, porque quem tem o pão de cada dia, aquele que é saudável, que custa caro, vocês sabem, né? A comida natural é cara. Já pode se considerar rico. Eu já sou rica, graças a Deus. Tenho minha casa, graças a Deus. Para mim, eu estou rica, porque o que vem a mais já não precisa estar me exibindo, é para entregar para o próximo, para aquele lugar que eu vou evangelizar. Só aqui em Alagoinhas tem 2 lugares, para a glória de Deus, onde eu tenho que evangelizar e eu tenho que ganhar as vidas dando comida para elas, que elas estão lá com fome. Eu vou em lugares onde tem pessoa passando fome, para dar o pão material e, ao mesmo tempo, o espiritual, que é Jesus. E ali a gente faz discípulos. Eu tenho discípulas minhas que também entenderam o propósito, que estão aprendendo que a nossa principal missão é pregar o evangelho, que elas ficam lá cuidando para poder cuidar de outras coisas, porque para fazer tudo não posso sozinha. Eu começo, vou no bairro, aquele bairro que está carente, abro as portas ali, construo alguma coisa, faço algum lugar para a gente se reunir, fazer a célula, e aí pego minha equipe de pessoas que já entenderam que eu estou pregando a palavra e ela é a verdade, que o principal missão nossa é fazer discípulos, elas vão me ajudam, vão lá todo domingo, aí eu vou lá, supervisiono, mas é assim, é desse jeito. Porque você está fatigado, porque trabalhando o que Deus não mandou fazer, principalmente as mulheres.
Deus não mandou, mandou seu marido sustentar e você cuidar dos seus filhos e cuidar dele quando ele chegar, toda arrumadinha, toda cheirosinha para ele, tá? O dia todo com seus filhos e à noite nada de cheiro de trabalheira, é cheiro de banho gostoso, de tudo delicioso para esperar o marido. É para isso que Deus deu uma esposa, para estar cuidando dos filhos. A casa pode ter alguém fazendo, você pode pagar para alguém fazer. Se você tem condição, que eu sei que Deus sempre dá, você bota uma pessoa para cuidar das coisas da casa, mas a comida do marido e cuidar dos filhos é com você. A comida pode até a pessoa fazer, mas você, ó, de olho, dizendo tudo como você quer, porque é você que sabe o gosto do seu marido. Então, vamos viver sem se fatigar. Oh, meu Deus, Deus está fazendo essa obra. Hoje, depois de todo esse tempo, desde maio de 2023, que a gente está nesse discipulado, não é somente ler a Bíblia, mas praticar. Tá? Muita gente abençoada, muitos lares abençoados, muitas famílias restauradas, muitos dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glórias a Deus. Só Deus faz isso. Eu sabia e sei que a palavra não vai falhar, ela não volta vazia e nós vamos prosseguir. Vamos prosseguir com esse discipulado de ouro, Bíblia aberta, Deus falando conosco. A palavra não volta vazia. O propósito que ela vem para fazer, ela faz. Se é para salvar, vai salvar. Para libertar, vai libertar. Curar, vai curar. Para exortar, vai exortar. Transformar, vai transformar. Ela não volta vazia. Então vamos prosseguir, porque tenho certeza que o que Deus já fez é o suficiente para a gente se alegrar. Nós estamos bem precisando de ter um momento de reunir todos os discipuladores, não é? Para ter uma festança assim muito linda de gratidão a Deus. Mas por enquanto vamos nos conservar fiéis ao nosso encontro do primeiro sábado de cada mês, não é? Com discipuladores apresentando a palavra que estudou durante o mês, junto com seus discípulos, de uma maneira festiva, almoçando, os discipuladores que fazem aniversário almoçando com os apóstolos, antes de começar o culto da imersão, depois vai para o culto, passa a tarde toda, das 14 até as 19 horas, todos juntos celebrando a quem? A Jesus, porque ele é a palavra. João, capítulo 1, versículo 14. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. No primeiro sábado de cada mês, nós vamos celebrar a Ele, Jesus, Ele é a palavra. Se celebra Jesus, está celebrando o Pai e o Espírito Santo também. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, desde agora do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus.